Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e hoje eu vou te ensinar alguns atalhos essenciais do Excel. Alguns atalhos que, se você usa Excel, você deveria saber para utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Curtiu? Então não esquece de deixar o like e fica aí que eu vou te mostrar um monte de atalho hoje. Para te mostrar esses atalhos que são essenciais e você deveria saber, eu vou usar essa base de dados aqui, tá? Essa planilha vai estar disponível para download aqui embaixo na descrição do vídeo. E o que essa planilha tem? Tem uma boa quantidade de linhas, olha lá, são 91 linhas que está representando o fluxo de caixa de uma empresa. E aí, a partir dessa base, eu vou te ensinar alguns atalhos. E de cara eu já vou começar te mostrando um atalho para você inserir filtros, que é o Ctrl Shift L. Olha só, Ctrl Shift L, ele já coloca os filtros lá na primeira linha dessa base, beleza? Independente da linha que você esteja, ele coloca esses filtros na primeira linha dessa base. E se você colocar Ctrl Shift L de novo, ele vai remover o filtro, tá? Então você pode ficar apertando Ctrl Shift L, que ele vai tirar e colocar o filtro. E mais do que apenas inserir um filtro, você pode realmente aplicar o filtro aqui. Por exemplo, eu quero abrir as opções do filtro de categoria. Selecionei a célula categoria e vou dar um Alt seta para baixo. Olha só, o Alt seta para baixo abriu o filtro. E aí eu posso vir aqui e selecionar a opção que eu quero, tá? Eu vou fazer tudo sem o mouse, beleza? Ó, tô descendo aqui com as setas do teclado mesmo, tá? Onde está escrito selecionar tudo, eu vou apertar a barra de espaço, que aí vai desselecionar tudo, né? Vai tirar a seleção de tudo. Eu vou marcar apenas vendas, tá vendo? Quero filtrar apenas os valores de venda. Dou um OK e tá lá. Estou com apenas os valores de venda filtrado. E aí eu posso filtrar quais vendas eu quero. Vou vir aqui na descrição, dar um Alt seta para baixo e vou fazer o mesmo processo. Eu vou tirar a seleção de tudo, eu vou marcar apenas vendas de pão francês. Pronto, apliquei dois filtros, beleza? Então, pessoal, Ctrl Shift L para você inserir e remover filtro. E uma vez que você inseriu o filtro, você pode dar um Alt seta para baixo para você aplicar esse filtro, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é selecionar esse intervalo todo de uma forma bem rápida, utilizando o Ctrl T, tá? Ctrl T, o que ele fez? Ele selecionou todas as células de uma única vez. E aí você pode copiar, né, com Ctrl C e colar esse intervalo, esses valores de uma forma bem prática, beleza? Você pode fazer o que você quiser selecionando com Ctrl T. E aí, pessoal, tem um outro atalho interessante. Além do Ctrl T, vocês têm o Ctrl Alt T. O que o Ctrl Alt T faz? Ao invés dele selecionar o intervalo, ele já vai formatar como tabela, beleza? É só você dar um OK e olha só, já está aplicada a formatação de tabela, tá? Então, Ctrl T seleciona tudo e Ctrl Alt T, ele cria uma tabela. Agora, pessoal, se o nosso objetivo é percorrer, navegar por esse intervalo, tem um atalho que é essencial, que é o Ctrl seta para baixo. O que o Ctrl seta para baixo faz? Ele percorre todas as linhas até a última linha preenchida. Olha só, eu estava na linha 1, tá vendo? Linha 1 da planilha, agora eu fui na linha 91. O que ele fez? Ele foi percorrendo todas as células preenchidas e parou na última célula preenchida. Se você der um Ctrl seta para a direita, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai percorrer todas as células que estão preenchidas para a direita até encontrar a última célula preenchida, que vai ser essa célula aqui. E o Ctrl seta para cima você já deve imaginar, né? Ele vai percorrendo até a última célula preenchida, beleza? Então o Ctrl seta ajuda a gente a navegar por esse intervalo, por esse conjunto de células. E se você quiser, mais do que navegar, selecionar esses intervalos, olha o que você pode fazer. Ao invés de usar apenas Ctrl seta, usa Ctrl Shift seta. Imagina que eu queira selecionar todos os valores da coluna data. Eu chego na primeira célula dessa coluna, dou um Ctrl Shift seta para baixo. Olha que interessante, ele selecionou todos os valores desse intervalo. Ele não apenas percorreu todas as linhas, mas selecionou. Então, se você quiser, por exemplo, copiar todas as datas, é só você dar um Ctrl C, chega aqui no lado, ó, e dá um Ctrl V. Pronto, colei todas as datas, tá vendo? Muito bom. Então, pessoal, Ctrl seta para baixo, ele percorre, e o Ctrl Shift seta para baixo, para o lado, para cima, enfim, Ctrl Shift seta, ele percorre e vai selecionando os valores. E mais uma coisa, se você quiser apenas selecionar valores a partir de uma célula, olha o que você pode fazer. Estou com a célula B2 selecionada. Agora, eu não vou usar o Ctrl, eu vou usar apenas Shift e seta. Seta para baixo,
Repara que a partir daquela primeira célula que eu estava selecionado, ele está aumentando a seleção. Posso dar um Shift seta para a direita. Ó, aumentou a seleção para a direita. Aumentou mais um pouco. E assim por diante. E se eu quiser diminuir, é só eu continuar. Estou sempre com o Shift apertado, tá, pessoal? Se eu quiser, eu posso dar um Shift seta para a esquerda, ó, que ele vai diminuindo a seleção. Tá vendo? Então, pessoal, Shift seta também tem essa opção, né, de você ir aumentando a seleção manualmente, um a um, tá? Pois bem, e agora, imagina que eu queira selecionar uma coluna ou uma linha inteira. Aqui, pessoal, a gente selecionou todos com Ctrl Shift seta para baixo, né? A gente está selecionando todos os valores da coluna A, né? Até onde está preenchido. Mas e se eu quiser selecionar todos os valores da coluna mesmo, independente de estar preenchido ou não? Eu vou usar o Ctrl barra de espaço. Ctrl barra de espaço selecionou todos os valores. E olha só, ele não vai só até onde tem valores preenchidos, tá? Ele continua selecionando os valores até lá embaixo, até a última linha do Excel. O Ctrl barra de espaço, ele faz isso. Ele seleciona uma coluna inteira. Ó. É só você selecionar uma célula da coluna que você quer. Por exemplo, quero selecionar a coluna D inteira. Então é só ir em qualquer célula da coluna D e dar um Ctrl barra de espaço. Beleza? E aí, pessoal, eu também posso fazer o quê? Eu posso aumentar essa seleção com um Shift seta. Olha lá, ó, selecionei uma coluna. Se eu der um Shift seta para a direita, selecionei 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza? Agora vamos lá. Se eu quiser selecionar uma linha inteira, Shift barra de espaço. Agora, pessoal, vocês podem selecionar uma quantidade de vendas, tá vendo? Olha lá, as linhas inteiras dessas vendas. E olha só, uma coisa muito comum que a gente costuma fazer também é ocultar linhas e colunas, tá? Olha o que a gente pode fazer. Se eu quiser ocultar, por exemplo, a coluna C, tá? É só selecionar qualquer célula da coluna C e eu vou dar um Ctrl, fecha parênteses, tá? Fecha parênteses que fica ali na tecla 0 do seu teclado, não no teclado numérico, tá? Do seu teclado que fica acima das letras. Vou dar um Ctrl, fecha parênteses, ele ocultou a coluna C, tá? Lembrando, a coluna C ela continua existindo, tá? Ela só está oculta. E aí, se vocês quiserem ocultar, ao invés de uma coluna, uma linha, o processo é parecido. É só você selecionar uma célula da linha que você quer ocultar. Ó, quero ocultar a linha 3 aqui, tá vendo? Matéria-prima, óleo, R$200. É só selecionar qualquer célula dessa linha e dar um Ctrl abre parênteses, tá bom? Então, recapitulando, Ctrl fecha parênteses, oculta uma coluna. Ctrl abre parênteses, oculta uma linha. E o que eu estou fazendo para ir e voltar? Repara, ó, eu ocultei, agora estou desfazendo o que eu fiz. Ocultei, estou desfazendo o que eu fiz. Eu estou usando o Ctrl Z, tá? Ctrl Z é um atalho que desfaz tudo que você fez no Excel, beleza? Quase tudo. Não funciona para algumas coisas bem específicas, mas para a grande maioria das coisas o Ctrl Z vai funcionar. E além de selecionar as linhas e as colunas, eu posso adicionar linhas e colunas também. Como que eu faço? Se eu quiser adicionar uma coluna aqui, ó, entre B e C, tá vendo? Entre categoria e descrição, o que eu vou fazer? Vou selecionar a coluna C e vou dar um Ctrl Shift mais. Olha só, ele adicionou uma coluna. E se eu quiser excluir essa coluna, eu posso dar um Ctrl menos, tá? Então, Ctrl Shift mais, adiciona a coluna, Ctrl menos, exclui a coluna. Mesma forma com a linha, tá? Só que a linha eu vou selecionar com, lembra? Shift barra de espaço. Shift barra de espaço. Dou um Ctrl Shift mais, adiciona a linha, ó. Tá adicionando, adicionando, adicionando. E eu dar um Ctrl menos, ele vai removendo esses valores, beleza? E para finalizar, dois atalhos, dois truques que são bem interessantes e que costumam caminhar juntos. A gente consegue mover uma coluna inteira ou uma linha inteira de forma fácil. Olha só, é só você selecionar a coluna que você quer mover, deixa a tecla Shift apertada e aí você vem com o mouse, ó, e arrasta. Olha só, eu vou soltar ela aqui. Olha que interessante, eu movi a coluna de uma forma bem fácil. E depois disso, um outro atalho que a gente costuma fazer é selecionar esses valores, tá? Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo e depois um Shift seta para a direita. Selecionei todas as datas e todos os valores e eu vou dar Alt F1. O que o Alt F1 fez? Ele criou um gráfico.
tá? Então, pessoal, para você criar gráfico de forma rápida no Excel, você pode fazer um Alt F1. Geralmente, a gente tem que selecionar, mover uma coluna ou outra para fazer isso, tá? Então, se você precisar mover a coluna, é só você selecionar ela com a tecla Shift e arrastando com o mouse, e depois você usa Alt F1 para criar um gráfico. Beleza, pessoal? Hoje eu mostrei alguns atalhos essenciais para vocês trabalharem com Excel. Diz aí no comentário alguns dos atalhos que são novidades para vocês. Não conhecia determinado atalho, não conhecia o Alt F1, não conhecia o Ctrl Shift Seta, enfim. Coloca aqui nos comentários, porque eu quero ver se isso é novidade para vocês. E se isso for novidade para vocês, se vocês estiverem aprendendo coisas novas, o que eu vou fazer? Vou continuar produzindo conteúdos de atalhos para botar aqui no canal do YouTube da Hashtag. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.